E aí pessoal, sejam novamente bem-vindos, isso aqui é o Comics in Code. Bom, faz um tempo aí que eu não estou publicando, né? Acho que a última vez que eu publiquei foi no comecinho de janeiro. O motivo disso, né, e o motivo também de eu estar fazendo esse projetinho novo aqui, que é um projetinho mais rápido, é que eu acabei de publicar um novo curso, tá? Aqui na Udemy, eu sou instrutor aqui na Udemy, para quem não sabe. É meu segundo curso que eu estou publicando, tá? E ele ainda está em análise, ele ainda vai uns 2, 3 dias aí para fazer análise, para publicar e coisas do tipo. Porém, aqui nesse curso, que ele é um curso de autenticação entre microserviços com abordagem stateless e stateful, eu estou utilizando um arquivo utilitário, né, que é um utilitário que eu passei para os alunos durante o curso, porém eu não ensino como desenvolver. Ele é basicamente um script feito em Python. E qual que é o objetivo desse script? Eu tenho ali 3 APIs, no caso 4 APIs no curso, né, mas a gente vai trabalhar aqui só com 3, e são APIs em Java, e eu estou subindo tudo isso com Docker Compose. Porém, para toda vez que eu faço uma alteração, eu tenho que ir lá realizar um build na aplicação para ele gerar um novo arquivo .jar, e esse arquivo .jar é exatamente o que eu executo no Dockerfile lá para subir um container, né? Por que eu não faço a execução do Dockerfile diretamente para realizar o build e executar? Porque isso demora muito. O container fica muito pesado, ele tem que realizar todos os passos de build lá do Gradle e coisas do tipo. Você realizar o build separado e depois só executar o jar é muito mais rápido, tá? E é exatamente isso que você faz hoje em dia no ambiente de produção. A gente tem o que a gente chama de processos, né, de pipeline, de deploy, para processos aí de CI e CD, que é Continuous Integration e Continuous Delivery. Basicamente integração contínua e entrega contínua. O que significa isso? Hoje em dia a gente tem testes numa aplicação. Depois dos testes, a gente tem vários steps que a gente tem que realizar antes de colocá-la de fato no ambiente, antes de colocar em produção, né? E o que eu desenvolvi ali com os alunos foi basicamente isso. É um scriptzinho que ele faz, né? Eu tenho 4 aplicações. Se eu alterar coisas às 4, para subir esses containers atualizados, eu teria que entrar e dar um build em cada uma delas. O meu script, ele executa em paralelo. Ele entra em cada uma das 4 aplicações, realiza o build de cada uma delas, depois ele para todos os containers e sobe tudo de novo. Ele é basicamente uma automação para não ter que fazer isso manualmente, beleza? E como eu faço isso, o build dos arquivos é feito em paralelo, acaba sendo bem rápido, não tem que esperar um buildar e realizar o outro build, depois o outro build, tá? Então é um processo bem rápido assim que acaba ocorrendo. Eu vou passar para vocês esse link aqui ó, do Drive, é um link compartilhável, que tem esse arquivo files.zip, eu vou até fazer o download dele aqui. E eu vou deixar também para vocês o link desse curso que eu acabei de publicar, caso vocês tenham interesse, e deste outro curso que eu já publiquei aqui, eu tenho ele desde... Esse outro curso aqui eu tenho ele desde novembro de 2021, tá? Então ele é um curso de autenticação em microserviços, já tem cerca de 1.700 e poucos alunos, então caso você tenha interesse aí em trabalhar com integração entre microserviços, processos síncronos e assíncronos, a gente desenvolve APIs com Java, com Spring Boot, Node.js, o JWT, comunica todos eles via chamada HTTP e via RabbitMQ também, tá? Então fica aí a dica, caso vocês tenham interesse, o curso eu vou deixar esses 2 links na descrição. Agora então, baixando esse arquivo .zip, eu vou extrair ele num diretório separado, tá? Chegando aqui nesse diretório, pode só realizar a extração aqui, olha, extrair com WinRAR mesmo, pode extrair no mesmo diretório. Eu vou apagar esse files.zip. Basicamente aqui então a gente tem as 3 aplicações e um Docker Compose para rodar. Como que a gente vai fazer para rodar essas aplicações, tá? Eu vou abrir aqui o prompt de comando. Ó, esse é o processo completo. Eu vou dar um Ctrl C aqui no diretório. Eu vou fazer cd. Beleza, já estamos aqui, ó, já entrei nesse diretório pelo prompt de comando. Eu não estou abrindo o terminal do Windows 11, aquele terminal novo, tá? Que ele já tem algumas funcionalidades do Linux, porque eu preciso de um comandinho que ele não está funcionando ainda nesse terminal, tá? Então eu estou utilizando no terminal comum mesmo do Windows. Por exemplo, eu tenho que realizar o build das aplicações. Eu vou fazer cd app-1 e dentro dele eu vou executar o comando gradle build, porque daí ele vai entrar nesse diretório, realizar o build da aplicação, e quando você realiza o build, ele vai criar um diretório chamado build aqui dentro, que ele não existe ainda. Dentro de build, ele vai criar um diretório chamado libs, e dentro de libs ele vai ter o arquivo .jar que a gente precisa. Então, vamos só ficar vendo isso aqui. Ó, ele vai começar a realizar o build, depois eu vou fazer a mesma coisa para o app 2 e para o app 3, beleza? Esse processo pode demorar um pouco se for a primeira vez que você está realizando o build, que ele tem que baixar as dependências. No meu caso aqui já tem tudo baixado, então é de boa. Build o app 1, vamos fazer a mesma coisa para o app 2. cd-, voltei para o diretório raiz. E agora vamos buildar o app 2.
Buildou o app2, agora vamos voltar aqui para a raiz. E vamos buildar o app3. Beleza. Vocês podem ver que agora ó, ele criou esse diretório build, ele gera várias classes e arquivos automáticos do próprio Gradle, tá? Dentro de libs, então, a gente tem o nosso arquivo .jar, que é o que a gente vai executar. Ele fez a mesma coisa para o 2 e para o 3, vocês podem ver aqui. E agora, esse arquivo docker compose yml, vamos executar ele, ó. Docker compose up, --build, -d. O que ele vai fazer? Ele vai criar a imagem através dos Dockerfile de cada uma das aplicações e vai subir as nossas aplicações, beleza? Deixa eu ver, ele deu algum erro aqui. Ah, porque eu já tinha esses containers criados. Docker compose down. Deixa eu ver se tem alguma coisa com Docker compose para ele remover. Docker container prune, -f. Porque daí você deleta containers antigos, tá? Porque eu já tinha criado anteriormente. Agora vamos rodar de novo Docker compose aqui. Up, -build, -d. Legal, ele criou as 3 imagens e agora ele já está criando os 3 containers. A aplicação é muito simples, tá, pessoal? Basicamente, você vai acessar localhost 8080/hello. Ó, beleza, subiu a aplicação. Hello from app1. Beleza, essa aqui é a mensagem. Daí 8081 é a segunda aplicação, que é o app2. Ó, hello from app2. E 8083... Opa, 8082 aqui. Hello from app3. Agora, vamos supor o seguinte. Eu vou abrir aqui no Visual Studio Code... esse diretório aqui mesmo, tá? É só digitar code. Que ele já vai abrir um diretório aqui para você. E vamos supor que eu queira mudar a mensagem que é retornada ali do nosso app, tá? Ó, eu vou expandir aqui o app1, vou vir aqui nesse hello controller. Esse hello from app1, vamos supor que eu quero colocar aqui, ó, how are you? Ele tem que mandar essa nova mensagem. Para que essa mensagem exista novamente, se a gente só der um docker compose down e depois a gente realizar um docker compose up novamente, vamos pedir para ele buildar a imagem de novo, né? -build, -d. Se eu fizer isso aqui, vocês podem ver que ele não vai refletir ainda essa alteração que a gente fez. Beleza, ó. Já subiu o app1. Tá vendo que ele colocou como up to date? Quer dizer que ele não tem alterações que ele encontrou aqui nessas imagens. Então, se eu tentar acessar essa aplicação Hello from app1, olha, ele não pegou essa alteração. Para que isso funcione, eu teria que entrar aqui no diretório do app1, realizar um novo build, ó, vou realizar aqui, ó, Gradle build, para ele atualizar aquele arquivo .jar. Agora, se eu fizer a mesma alteração, olha, eu vou parar tudo, remover os containers, e agora eu vou subir de novo. Buildando a imagem do zero, tá? Vocês têm que lembrar de buildar a imagem, porque senão ele só tenta recriar o container. No caso aqui a gente quer que ele recrie a imagem do zero, o build da imagem, beleza? Então, ó, beleza, tá subindo tudo de novo. Agora, quando eu acessar de novo a nossa aplicação do app1, ó, aí agora ele já refletiu nossa alteração, how are you? Então, exatamente, o script que eu vou mostrar para vocês é para automatizar esse processo, tá? Para sempre que a gente alterar a aplicação, a gente só vai rodar ele, não vai rodar mais nada, a gente não vai ficar rodando esses comandos do Docker Compose, tá? O que a gente vai fazer ele vai parar tudo, apagar os containers. Primeiro ele vai buildar as aplicações, se tudo der certo, ele vai parar os containers e depois ele vai subir os containers novamente. Esse é um processo de entrega contínua, tá? Então a gente poderia, por exemplo, realizar testes unitários. Vamos supor que a gente coloque testes nas aplicações. Se um dos testes falharem, então quer dizer que a gente vai precisar parar o nosso processo todo. Olha, parei porque o teste está falhando. Se o teste está falhando, eu não vou parar a aplicação que está rodando lá e eu também não vou substituí-la por essa nova versão, porque tem um teste falhando, né? Então é bem interessante que a gente consiga ter isso aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer então, olha, voltando aqui para o nosso diretório, vamos abrir aqui o VS Code, posso fechar tudo isso aqui. O que a gente vai fazer aqui agora é criar um arquivo chamado build.py, tá? Esse arquivo build.py a gente não vai desenvolver ele todo nesse vídeo, senão vai ficar muito extenso, mas a gente vai começar o desenvolvimento dele, pelo menos a estrutura dele básica. A gente vai utilizar então aqui 2 pacotes principais, tá? Que vai ser o pacote OS e Thread. Ó, pode dar import OS, import Threading. Então, lembrando que isso aqui a gente vai trabalhar com Python, tá? A versão 3 que eu estou utilizando. Vamos criar uma variável global chamada threads. Ele vai ser um array vazio, beleza? A gente vai utilizar ele para especificar os arquivos que a gente quer... Os arquivos não, as aplicações que a gente estiver realizando build para colocar em thread, beleza? Para a gente conseguir depois controlar. A gente só vai prosseguir a execução depois que todas as threads finalizarem. E beleza, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o nosso método main, tá? Que é onde a gente vai iniciar a aplicação. If __name igual a __main.
Então essa aqui é a função principal da nossa aplicação. Aqui a gente vai colocar, eu vou colocar um print aqui, olha, lembrando de dar um tab aqui, tá? Para ele pegar aqui a indentação. Aqui no print eu vou colocar então pipeline started. Beleza, para a gente só informar aqui que a pipeline startou. Agora, eu vou chamar uma outra função que a gente vai criar ali depois, chamada, eu vou criar aqui, ó, lembrando, vamos sempre criar acima da classe main, tá? Essa aplicação vai se chamar build, essa função vai se chamar build all applications. Beleza? Aqui então a gente vai já colocar um print só para ter essa função inicializada. Vamos colocar aqui, olha, print starting to build applications. Beleza. Aqui na nossa main a gente vai chamar então essa build all applications. Beleza, chamei essa função principal. Agora a gente vai fazer o seguinte, olha, a gente vai colocar um loop de repetição que vai ser infinito até que satisfaça uma seguinte condição. Enquanto o tamanho daquele array que a gente colocou ali de threads, ó, enquanto ele for maior do que 0, o que eu quero fazer aqui? Eu vou realizar o comando pass, para ele não fazer nada. Então ele vai ser um while que vai ficar infinito aqui na nossa thread principal, que vai fazer o seguinte: essa thread é maior que 0? Se sim, a gente vai... isso aqui não vai fazer nada, ele vai esperar, tá? Então vai passar até que a gente faça alguma coisa nesses métodos que vá removendo as threads de dentro desse array, aí sim ele vai permitir passar a informação. Enquanto isso, ele só vai fazer isso. Agora vamos criar uma nova função chamada remove remaining containers. Essa função ela vai fazer exatamente isso que a gente está falando nela. Ela vai remover todos os containers que estão rodando ainda depois que o nosso build der sucesso. Então vamos colocar aqui, olha, remove all containers. Então assim, olha, removing, removendo todos os containers, tá? A gente vai ter esse log para saber que entrou nessa função. Então depois que a gente passa desse while, quer dizer que todas as nossas aplicações já realizaram o build. Agora a gente pode chamar essa funçãozinha aqui, remove remaining containers. Beleza. Por fim, a gente vai só executar uma nova thread para rodar todos os nossos containers. Então, pode executar aqui, ó, thread.thread. Aqui, então, a gente vai passar target. A gente vai chamar uma funçãozinha que a gente vai criar agora também. Essa funçãozinha ela vai ser bem simples, tá? Ela vai se chamar docker compose up. Docker underline compose underline up. Por que a gente vai fazer isso? Porque ela basicamente vai executar um comando no terminal através do nosso script para subir todos os containers. Então vamos colocar aqui, ó, print running containers, e a gente já vai chamar essa função aqui, olha, docker compose up. Essa thread que a gente está executando, ela não vai ter nenhum parâmetro, tá? Então a gente só vai dar um ponto start nela, ponto start. O que está acontecendo aqui? Primeiro de tudo, ele vai realizar esse print, daí ele vai chamar essa função de buildar as aplicações. Tudo isso aqui vai acontecer em threads paralelas. Vai inserir isso num array de threads. Toda vez que tentar iniciar o build de uma aplicação, ele vai inserir nesse array, e esse array vai ser maior que 0. Daí, essa linha 22 vai ficar pausada, ela vai ficar em loop até que a gente vá removendo as threads depois que a gente realizar o build, e ele vai permitir passar. Esse remove remaining containers, ele vai realizar uma função também em paralelo aqui, que vai remover todos os containers, e por fim, a hora que isso aqui for executado, a gente vai selecionar uma nova thread para dar um docker compose up e rodar nossa aplicação novamente, beleza? Na próxima aula a gente vai de fato desenvolver esses métodos aqui e testar o nosso script para ver se a nossa automação está funcionando. Eu espero que vocês tenham curtido, tá, galera? E eu espero vocês aí no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais!